Fala pessoal, sou o professor Fabrício Pessoa. Vamos lá para mais uma questão do terceiro simulado SAES 2024. Essa aqui é a questão 157. Eu considero essa questão aqui bem chata, tá, gente? Então é a questão de porcentagem. Na verdade, porcentagem no geral tende a ter questõezinhas bem trabalhosas, tá certo? Assim, não é um conteúdo difícil, mas é bem trabalhoso. Então, assim, são questões chatas que se você não tiver costume ali de resolver muitas questões, está ferrado. Vai perder a questão assim, é bem provável, beleza? Então, precisa ter resistência. Então, qual foi a forma que eu, né, escolhi para resolver essa questão? Vamos ler aqui o enunciado primeiro, que diz assim: duas amigas pretendem ir ao seu destino através de um carro solicitado por meio de um aplicativo. Elas podem chegar a esse destino percorrendo duas rotas diferentes. Então, vejam só. Ele disse aqui, ó, que na primeira rota, deixa eu pegar o meu marcador de texto. Então, ó, na primeira rota, são percorridos 9 quilômetros até o destino e não tem nenhuma parada. Na segunda rota, deixa eu mudar aqui a cor, então, pegar uma outra cor para ficar melhor, mais interessante, pegar o azul. Então, a gente já marcou aqui o que seria a primeira rota. E já na segunda rota, né, serão adicionadas duas paradas, beleza? Cada uma na casa de outros dois amigos, para chegar ao destino. A casa de um desses amigos está a 4 quilômetros do ponto inicial. A outra casa está a 3% da anterior, certo? E a 5 quilômetros do ponto final. Aqui já começou a confusão. Porque se você não tomar cuidado aqui na forma em que esse texto está construído, você se perde inteiro. Aí ele fala assim, ó, ao chegar ao destino, o valor a ser pago pela corrida será dividido pela quantidade de usuários presentes no carro. Então, notem, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Na primeira situação, nós teríamos apenas duas pessoas, que seriam ali aquela dupla, tá? Que eram aquelas duas pessoas que estavam inicialmente. Já na segunda situação, nós vamos ter ali quatro pessoas, beleza? E aí, no final, vai ser dividido em duas duplas. Nesse início aqui, vai ser dividido com uma dupla, ou seja, vai ser basicamente dividido por dois, e aqui vão ser divididos por duas duplas. Então, são quatro pessoas. Aí é claro que a segunda situação, mesmo tendo parada, mesmo pagando mais taxa, vai ficar muito mais em conta. Beleza? Ele fala assim, ó, ao chegar ao destino, o valor a ser pago pela corrida será dividido pela quantidade de usuários presentes no carro. O aplicativo ele vai cobrar, preste atenção, R$ 2,50 por quilômetro percorrido e 20% de acréscimo sobre o preço relativo à distância que será percorrida a mais em relação à rota sem parada. Ou seja, se a rota não tiver parada, vê se tu vai entender isso. Ó. Se a rota não tiver parada, o cara vai pagar ali R$ 2,50. Se tiver parado, o que é que vai acontecer? Veja só. Ele vai pagar 20% a mais do que ele rodou a mais. Então, vamos lá. No primeiro, certo, que não tinha parado, ele rodou 9 quilômetros. Vamos supor que no segundo ele rodasse 10. Isso é um exemplo, não estou dizendo que ele rodou 10. Mas vamos supor, vamos ilustrar aqui, que ele rodou 10 quilômetros. Então, isso significa que ele rodou 1 quilômetro a mais. Então, na hora de pagar, eles teriam que pagar 20% a mais, ou seja, 20% mais caro em relação àquele outro quilômetro que ele havia rodado. Deu para entender isso? Eu acredito que sim, né? Você vai ter que pagar 20% a mais. Ele fala assim, além disso, há uma taxa fixa de R$ 5,05 por cada parada. Então, se parou uma vez, paga R$ 5,05. Se parou duas vezes, paga R$ 10,10. E assim por diante. Aí falou, considerando essas condições, a segunda rota, em relação à primeira, gera uma economia para as duas amigas, então para as duas amigas, de cerca de quantos por cento? Agora a gente vai ter que adivinhar isso aqui. Adivinhar não, né? A gente vai ter que calcular. Então vejam, ó, não é uma questão que eu particularmente considero difícil, mas é uma questão que eu considero chata. Sem dúvidas, aqui seria uma questão que eu deixaria para fazer lá no final mesmo da prova. Beleza, mas aí você que gosta de resolver questões mais difíceis no início, a estratégia é sua, né? A forma que você vai fazer ali a sua prova é totalmente pessoal. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é responder no cantinho como é que seria na primeira rota. Tá vendo aqui, ó? Então vou responder como é que seria na primeira rota. Então, nota, a primeira rota tem uma distância de 9 quilômetros e cada quilômetro vai custar aqui R$ 2,50. Tranquilo? Então, para saber o valor da primeira rota, eu só pego a quantidade de quilômetros que ela vai correr e multiplico pelo valor de cada quilômetro, que nesse caso ali vale R$ 2,50. Aí, tem que lembrar que nesse primeiro trajeto não vai ter parada nenhuma, beleza? Então, não precisa considerar absolutamente nada. Aí, quando a gente pega o 9 e multiplica por 2,5, só que vai dar R$ 22,50,
centavos. Então, esse aqui é o total que essas duas meninas vão pagar. Tá vendo? Então, essa aqui é a quantidade, é o valor total que elas vão pagar na primeira rota. Já na segunda rota, essa segunda rota é que dá trabalho, viu? Da gente fazer. Aí, a segunda rota agora, o que eu acho bem mais chata de calcular, você vai entender como foi que eu fiz. Claro, se você tiver uma forma mais fácil, pode deixar aqui na aba de comentários, desde que, claro, você fale com a educação. Beleza? Porque aqui, gente, esse tipo de resolução é bem pessoal, tá? Cada pessoa resolve daquela maneira que ele quer. Como eu não tenho tanto tempo de estar buscando, porque são muitas questões para resolver ao mesmo tempo, eu acabo fazendo aqui da primeira forma que eu enxergo. Beleza? Então vamos lá. Segunda rota, o que é que vai acontecer? Né? Vão ter duas paradas, e essas duas paradas vão ser da seguinte forma. Ó, deixa eu botar aqui. Vou dizer que esse daqui, pessoal, é o trajeto inteiro, tá? O trajeto todinho. Então, aqui eu tenho um início que eu vou chamar, por exemplo, de 0, beleza? Então, foi onde as duas meninas entraram. Depois, olha só, as duas meninas, elas foram parar em uma casa que estava a 4 quilômetros do ponto inicial. Então, o ponto inicial é aqui onde a gente começou. Então, em 4 quilômetros, nós tivemos a nossa primeira parada. Então, vou botar aqui, ó, um P de ser primeira parada, tá? Aí, diz assim, ó, aí a segunda casa estava a 3 quilômetros da anterior. Então, a anterior estava a 4, então, como a segunda estava a 3 quilômetros a mais, então significa o quê? Que se isso aqui era 4, eu tenho que somar mais 3. Então, aqui nós temos o 7º quilômetro. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, nós tivemos a nossa segunda parada. E ainda essa segunda casa estava a 5 quilômetros do ponto inicial. Então, veja, o ponto inicial eu vou dizer que é aqui, tá? Então, percebam, ela estava a 7 quilômetros, ele estava mais 5. Então, estava a 5 quilômetros daqui, então eu preciso somar. 7 mais 5 dá 12. Então, nesse caso aqui, a parada inteira, ou melhor, né? Desculpa, o trajeto inteiro vai ter 12 quilômetros. Beleza? Então, vai ser basicamente isso. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Ó, esse valor final aqui, ó, o valor, né, vai ser gerado aqui de várias formas. A primeira forma é a seguinte, tá? Se a gente fosse considerar que não teria parada nenhuma. Se não tivesse parada nenhuma, era só pegar os 12 quilômetros, que foi o tanto que ela percorreu, e multiplicar pelos R$ 2,50. Aí isso aqui ficaria R$12 vezes 2,5, só que vai dar R$30, ó. Tá vendo? Então vai ficar R$30, teoricamente, o que essa pessoa tá pagando. Tranquilo? Aí, pessoal, vamos lá, né? Só que esses R$30 não são todos. Por quê? Porque além desse valor aqui que eu vou chamar, ó, de valor cheio, que não está considerando as paradas, nós tivemos também as paradas, ó. Beleza? E aí, cada parada, nós sabemos que vai valer ali, vai descontar um total de R$ 5,05. Então, como foram duas paradas, é só pegar R$ 5,05, somar mais outros R$ 5,05, porque foi da primeira e da segunda parada. Ó. Primeira e segunda parada. Isso aqui vai dar, no caso, R$ 10,10. Beleza? Mas, além disso, cuidado. Tem que ser cobrado 20% em cima do que passou da trajetória, que seria sem parada. A trajetória que seria sem parada eram 9 quilômetros, a comparada ficou 12. Então, nesse caso, quando a gente tira 9 de 12, né, a gente vai sobrar 9, 10, 11, 12. Então, a gente correu, no caso, aquela pessoa, né, ela percorreu 3 quilômetros a mais. Aí eu vou botar aqui, ó, para os 3 quilômetros a mais, nós teremos que cobrar ali 20% de acréscimo. Então, veja, ó, se essa pessoa fosse percorrer esses 3 quilômetros pelo valor de R$ 2,50, ficaria 3 vezes 2,50, que daria 7,50. Mas o que vai ser cobrado ali a mais é 20%. Então, eu vou calcular aqui, ó, 20%, que é 20 sobre 100, desses R$ 7,50. Espero que vocês tenham entendido isso, tá? E que vai ficar assim, pessoal, 20 vezes 7,5, isso aqui vai me resultar em 150. Então, fica 150 dividido por 100. Então, nesse caso, aqui vai dar R$ 1,50 a mais. Então, nesse caso, essa pessoa vai pagar, veja só, se você entendeu isso, vai ter que pagar os R$30, que era do valor cheio, sem, né, enfim, do trajeto inteiro, vai ter que pagar R$10,10 de parada e ainda vai ter que pagar uma taxa de R$ 1,50 porque excedeu ali os 9 quilômetros, que seriam, né, de uma trajetória sem fazer parada alguma. Então, nesse caso, a gente pode concluir aqui de certeza que o valor total dessa pessoa tem que ser, no caso dessas pessoas, tem que ser 30 mais 10 e 10 mais 1,50. Isso aqui vai dar R$ 40,10, 41,60, né, gente? Acredito eu, dá R$ 41,60.
Beleza, então foi essa quantidade que essa pessoa, no caso que essas meninas vão ter que pagar. Só que tem que lembrar, pessoal, que o que ele quer ali é que a gente determine o tanto que ela vai ter que pagar, no caso, o tanto que eles vão economizar. Então percebam aqui que nessa primeira situação nós tínhamos apenas duas pessoas, ó. Então nós tínhamos basicamente uma dupla. Aqui nós temos duas duplas. Tá vendo? Então, nesse caso, eu vou ter que saber qual foi o valor para uma única dupla. Então, eu vou pegar basicamente esses 41,60 e vou dividir isso aqui por 2, porque eu vou saber quanto é que cada dupla vai ter que pagar. Deu para entender? Então, pessoal, cada dupla vai ter que pagar R$ 20,80. Tá vendo? Ficou bem mais barato do que o que elas pagariam percorrendo 9 quilômetros. Isso, inclusive, é bem comum, tá, gente? Em capital mesmo, a galera gosta, até prefere pegar Uber comparada porque acaba ficando mais barato, entende? Que a taxa sempre é menor do que, por exemplo, um Uber Moto ou alguma coisa que você pegasse à parte. Beleza? Então, nesse caso, o que foi que aconteceu? Aqui, a dupla de meninas vai ter que pagar R$ 20,80. Então, nesse caso, ó, se comparar com o anterior, que era R$ 22,50, quando a gente tira esses R$ 20,80, isso aqui vai sobrar um total de R$ 1,70. Ou seja, elas vão economizar R$ 1,70. Aí agora vamos lá, ele quer saber a economia em cima do primeiro valor. Então, esses R$ 22,50 vão corresponder a um total de 100%. Então, esses 1,70 vão representar quantos por cento de economia? Fazendo meio pelos extremos, eu fico com 22,5x igual a 1,70 vezes 100, gente, isso aqui vai dar 170, beleza? Então, x só pode ser igual a 170 dividido por 22,5, multiplicando por 10 em cima, por 10 embaixo. Para remover essa vírgula, eu fico com 1.700 dividido por 225. E 1.700 dividido aqui por 225, isso aqui vai dar um valor, pessoal, de aproximadamente 7,5%. Portanto, se eu não errei nada, a resposta tem que ser aqui, letra D de dado. Mas vocês verificam com o gabarito oficial, ver direitinho se está tudo ok, se não tiver, com bastante educação, porque eu confio que vocês são maravilhosos, então vão colocar aqui as sugestões, vão, né, fazer críticas construtivas, aí eu vou e regravo, tranquilo? Mas se eu não errei nada, a resposta vai ser essa daqui, letra D. Perfeito? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê na próxima. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com seus colegas. E muito obrigado aí ao pessoal, né, que está chegando no canal, tá me estimulando bastante a postar e a gravar. Eu queria, assim, ter mais tempo, né, para poder fornecer um serviço de mais qualidade e, assim, até mais rápidas, né, as resoluções, ou seja, trazer mais vídeos por semana, mas realmente, assim, a minha rotina é bem pesada, tá, pessoal? É muito exaustiva, então muitas vezes eu não consigo. Mas eu sei que vocês entendem, eu sei que mesmo eu postando de pouquinho, vocês vão corrigindo, até porque vocês sabem que esses simulados devem ser corrigidos de forma muito inteligente, né? Então, você pode pegar ali e ir corrigindo de 5 em 5 questões por dia, mais ou menos, para que você consiga corrigir com qualidade, beleza? Então, beijo enorme no coração de vocês, a gente se vê na próxima. Bons estudos!